falar sobre perdão, eu não criei nenhum roteiro para falar sobre isso, mas é um assunto que eu gostaria de falar. Embora eu não tenha roteiro, eu tenho muitas coisas aqui na mente sobre isso, porque eu estudo bastante sobre essa questão, me interessa essa questão. E eu gostaria de discutir um pouquinho, mesmo com as minhas limitações, né? Mas, enfim, vamos ver o que sai. Quando eu penso na questão do perdão, eu acho que um dos maiores impeditivos para se perdoar alguém, para se perdoar algo, né, que tenha sido feito contra nós, são duas questões, na minha opinião. E quando você pensa em perdoar alguém, é como se você dissesse sim, tá tudo bem o que você fez. É como se você concordasse com o que a pessoa fez. E isso traz muita revolta, não é bem a palavra revolta não, mas traz muita indignação, não sei, acho que indignação, né, para dentro da gente, para o nosso ego, porque como assim tá tudo bem o que você fez? Não tá tudo bem o que você fez. Pensar na ideia de perdão cai muito nessa questão, né, de concordância com o ato do outro, o que sabemos que não é bem assim, mas vamos entrar depois nisso. E a segunda questão que eu acho que pesa muito é que a gente tem um ego bastante inflado. Então, é mais ou menos assim, quem você é para ter feito isso comigo? Quem você pensa que é para ter me machucado, para ter feito isso comigo, com a minha vida? Como assim? Então, assim, é um ego desse tamanho assim. O mundo todo pode ser machucado. Todo mundo pode sair ferido de alguma relação. Eu não. Eu não. Como assim? Comigo? Não. De jeito nenhum. Então, assim, nós nos colocamos num lugar de seres intocáveis. Sabemos que dificilmente alguém sai ileso, né, de alguma relação, porque os relacionamentos, no geral, são difíceis. Mas a gente não quer se magoar de jeito nenhum. Nós não queremos ser feridos de forma alguma, de jeito nenhum. Jesus foi ferido de todas as formas possíveis e injustas e horríveis, mas eu não. Jesus, ok, mas eu de jeito nenhum. Esse egão nosso aí, muito, né, muito inflado, na minha opinião. Não tô dizendo que as pessoas têm que ser magoadas, que os outros têm que magoar, que todo mundo tem que magoar todo mundo e tudo ok, não é isso, mas eu tô dizendo é que, não sei nem se eu vou conseguir explicar, mas é que a gente se coloca num patamar de intocáveis e nós não somos intocáveis, né? As coisas acontecem, os relacionamentos são difíceis e nós não somos intocáveis. Então, da mesma forma que a gente recebe uma ofensa, digamos assim, do outro, de forma que o outro quis ou não, aí só Deus para saber, né, as intenções do outro, a gente também vai lá e machuca, a gente também machuca o outro. E muitas vezes não percebemos que fazemos isso. Então, não é como se só o outro fizesse o mal para nós. A gente também, de alguma maneira, em alguma medida, em algum tempo, em alguma estação aí da nossa vida, a gente acaba ferindo o outro também, né? Mas é como se a gente não fizesse isso nunca. É como se só o outro machuca, só o outro é ruim e nós somos os alecrins dourados, quando na verdade sabemos que não somos. Se a gente fizer uma reflexão profunda, sincera, uma reflexão de quem realmente quer crescer, de quem realmente quer evoluir, melhorar, a gente sabe que nós também temos as nossas falhas, os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e isso de alguma forma reverbera, né, em nossos relacionamentos. Não é só o outro que nos machuca, a gente também, percebendo ou não, acaba machucando o outro. O perdão, ele entra nesses dois lugares, encontra esses dois lugares de dificuldade, né, de achar que se eu perdoar, eu vou concordar com o que o outro fez, e esse lugar de nos acharmos intocáveis, né? Não, eu não, ninguém vai me machucar, ninguém pode me machucar, como assim vai me machucar? Eu não, de jeito nenhum. Então esse lugar, né, de pessoa, de ser especial, né, de um ser diferenciado, que não pode ser ferido nunca em tempo algum. Então, se a gente leva o nosso pensamento para essas reflexões, talvez, né, as coisas possam
tomar rumos diferentes, possam se encaminhar para um lado que possa ser possível conceder o perdão a alguém. Eu sei que tem coisas que são muito difíceis de pensar em perdão. São coisas que caem naquele campo de coisas imperdoáveis. Mas eu, particularmente, não acredito que exista coisas imperdoáveis. Eu acho que existe a nossa dificuldade interior de ir ao encontro do outro, entender a limitação do outro, entender que o outro é falho, assim como nós também somos, e perdoar. Existe a nossa dificuldade que passa pelo nosso ego, pelas nossas questões internas, né, morais e espirituais. Não que haja coisas que são imperdoáveis. E eu sei que é bem complicado ouvir isso diante de situações muito extremas de dores, né, situações muito difíceis, né, provações mesmo. Mas eu falo com propriedade. Eu não falo no lugar de uma pessoa que não sabe o que é dor. Eu sei o que é dor. Eu sei profundamente o que é dor e o que é ter que perdoar alguém depois de ter sido machucado profundamente, de ter sentido aquela dor de rasgar a alma, de você olhar assim para a situação e querer desistir, querer desviver. Mas apesar disso, seguir em frente e fazer um movimento de querer perdoar mesmo assim, de querer se livrar, né, da dor, da mágoa, da revolta. Então, eu estou nesse lugar de pessoa que sabe o que é dor, que sabe o que é machucados profundos que vão ficar na alma aí, né, eternamente, e aí a gente tem que lidar com isso. Então, eu não falo aqui no lugar de quem não sabe o que está dizendo. E eu falo que o perdão é possível porque eu já perdoei uma pessoa nessas condições muito profundas de dor, né? A pessoa me trouxe uma dor muito profunda, muito que marcou minha alma para sempre e vai estar aqui comigo para sempre. Mas eu consegui perdoar porque de alguma forma a vida entendeu que eu preciso, tô olhando aqui o tempo da câmera. A vida entendeu que eu precisava vivenciar essa dor e que essa pessoa precisava estar em minha vida e trazer, né, essa dor. E isso me fez de algum modo crescer, isso me fez de algum modo é, olhar para a vida de um outro jeito. Antigamente eu não. Eu era muito dura, eu era muito rígida. A pessoa me fazia um mal aqui, então na minha cabeça morreu e eu não tinha que perdoá-la nunca. Eu tinha que carregar aquela raiva ali para sempre, não pensava em ressignificar, né? A dor e nem Ave Maria pensar em reconciliação, então, de jeito nenhum. A vida me trouxe muitas dores, porque eu precisava, né, uma alma difícil, porque quanto maior as dores, né, pelo menos eu acho, né, mais difícil é a alma. Então, a vida acabou me trazendo, sim, muitas dores, algumas delas, eu não sei se eu diria superei, porque eu acho essa uma palavra tão forte, mas com algumas delas eu fui lidando, né, tentando lidar da melhor maneira possível, e uma delas eu consegui, né, perdoar pessoa e hoje eu estou bem com essa pessoa, graças a Deus, em paz, completamente em paz com essa pessoa. E isso foi muito bom para minha alma, foi algo que me trouxe um certo crescimento, não diria total, porque eu acho que nós somos seres inacabados, nós não somos prontos, né? Cada experiência vem, nos molda de alguma forma e nos propicia um crescimento em alguma medida, mas nunca o crescimento total, porque a gente está aqui, né? Caminhando, aprendendo constantemente e sempre vão vindo coisas, né? E mais coisas conforme a nossa demanda espiritual, né? A nossa demanda moral. Então as coisas vão acontecendo para esse nosso crescimento, né? Eu sempre penso na dor nesse sentido mesmo de crescimento e acho que a pessoa quando alguém surge ou quando uma pessoa ou algumas pessoas surgem em nossas vidas e trazem muita dor, trazem muito sofrimento, é porque primeiro a gente estava precisando de alguma forma daquela dor
Eu entro também na questão aqui kármica, porque eu acredito na questão espiritual da vida, então eu penso muito nesse ponto, né, da questão kármica da dor, que ela chega porque estávamos devendo, estávamos em débito, né, com a vida, com o universo. Nenhuma conta fica sem ser paga diante da vida, diante de Deus, diante do universo, seja de qual a forma que você nomeie, chame. Então, nenhuma dívida fica sem ser paga. Você vai ter que pagar de alguma forma. Então, eu acredito nessa questão karma nesse sentido, porque vem como uma forma de justiça mesmo. Se você estava ali em débito, é justo que você pague o seu débito. Essas dores kármicas vão nos encontrando pelo caminho e de forma muito generosa, de forma muito amorosa, de forma justa. Então, você nunca vai passar por uma dor muito grande se você não tiver uma condição de atravessá-la. Se você está passando por uma dor agora, ou se futuramente você venha a passar, você pode ter certeza, mas certeza absoluta de que você está passando, porque você já consegue lidar com essa dor, você já consegue atravessá-la, você consegue de alguma forma elaborá-la, mesmo que a princípio pareça que não, mesmo que a princípio você pense que não vai conseguir dar conta de jeito nenhum e que vai ser terrível, mas não, você consegue, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus é amoroso e misericordioso. A justiça vem cobrar sua dívida, mas vem de maneira amorosa e generosa, sempre, sempre, sempre. Pelo menos eu acredito nisso. Então, as pessoas chegam em nossas vidas e trazem, né, essas dores, né, por essa questão de que nós precisamos de alguma forma, e também porque elas são instrumentos, né? Às vezes a pessoa é um instrumento, né? Aquelas pessoas são um instrumento de progresso na sua vida. Pode parecer que não, porque como assim a pessoa, meu Deus, a pessoa tá me trazendo uma dor aqui, eu quase quis desviver por conta disso, e aí a pessoa é um instrumento de progresso na minha vida. Oxe, que doideira essa. Mas realmente sempre alguém que vem e nos traz uma situação difícil de ser vivenciada, muito dolorosa, é também um instrumento de progresso, porque no final das contas, esse é o grande spoiler da vida, tudo coopera para o bem, até situações muito difíceis, muito ruins, situações extremamente dolorosas, elas estão ali acontecendo para o seu bem maior. Quando você pensa em toda essa questão, quando você olha para a vida com esse olhar, com essa dinâmica, você começa a entender que sim, o perdão ele é muito difícil, realmente ele é muito difícil diante de certas situações, parece ser impossível até, mas não é, porque a gente olha com o olho limitado, né? O olho somente da matéria. A gente não considera, quando a gente está ali numa questão difícil com alguém, a gente não considera a questão espiritual da vida. Gente, aqui é passagem. A gente está aqui de passagem. Aqui não é a nossa verdadeira morada. A nossa verdadeira morada é no plano espiritual. E no plano espiritual, diante, né, da vida espiritual, somos todos irmãos. E estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluir, né, para melhorar. E é difícil, porque ainda somos limitados. Nós chegamos aqui, a gente se identifica demais com a matéria, com a dualidade, né? Então a gente está sempre ali transitando entre os opostos, né? Bem e mal. Tudo isso vai criando uma confusão, né? Na nossa mente, na nossa capacidade de olhar e enxergar além, né? De enxergar de forma mais profunda. Então o outro vem e nos faz mal e aí parece que é o fim e que não vai, a gente nunca vai superar aquilo e nunca vai superar, né, a raiva, a mágoa da pessoa. Mas na verdade a gente consegue superar sim, porque no fim, como eu falei, todos nós somos uma grande família universal e a gente caminha para essa harmonia, para estarmos harmonizados uns com os outros e vibrando na força do bem, para quem acredita na questão espiritual da vida, né? Se você não acredita, tá tudo bem, não vou te convencer de nada. Esse é o meu ponto de vista. Mas enfim, a gente caminha para isso, mas até que a gente chegue lá, né? E tenha. Ai, minha perna tá doendo aqui, gente, socorro. Mas até que a gente chegue lá e fique, né, bem com isso, harmonizados uns com os outros, é treta atrás de treta, né, gente?
É confusão atrás de confusão, é problema atrás de problema, é desentendimento atrás de desentendimento, é desavença atrás de desavença, é uma complicação danada que só Jesus na nossa causa. E aí a gente vai, né, magoando uns aos outros e vai fazendo coisas aí muito ruins, né, que não machuca só o outro, mas de alguma forma macula a nossa alma, embora a princípio a gente possa achar que não, que tá tudo bem, mas sempre que você faz um mal para alguém, ainda mais de forma deliberada, porque você decidiu, porque você quis, você pode ter certeza absoluta que você maculou a sua alma e não tem como isso ser algo bom para o seu caminhar, para o seu progresso. Vou fechar porque não sei aqui se eu já me perdi, o que aconteceu aqui, mas eu queria dizer que o perdão ele é possível, por mais que pareça que não, por mais que pareça que seja impossível diante de algumas situações, mas não, ele é possível. Talvez ele demande mais tempo, talvez ele, dependendo, né, da situação, ele vá requerer de nós mais tempo, mais trabalho, mais reflexão, mais, como que eu posso dizer, mais recolhimento interior, né? Mais meditação, para que a gente vá trabalhando, elaborando, né? Os acontecimentos, as dores, vá ressignificando. Então, isso é um trabalho, sim, demorado, é um trabalho que exige mais de nós, porém não é impossível, basta que você queira. E talvez esse perdão não vá nos colocar numa situação novamente de proximidade, né? Talvez essa relação que se rompeu, né, devido a uma grande dor, a uma grande mágoa, ela não vai se restabelecer novamente, não vai ser igual como era antes. Mas esse também não é um ponto mais importante. O ponto mais importante é que você consiga perdoar de modo que você fique em paz, de modo que o seu coração tenha paz, que você fique bem interiormente, mesmo que aquela pessoa já não esteja mais em sua vida, que não tenha mais possibilidade, né, dela estar em sua vida. E depois as coisas se resolvem, gente, tudo se resolve espiritualmente falando. Eu sou um otimista nesse sentido. Eu acho que o grande spoiler da vida é esse, é que tudo em algum momento vai ficar bem. O amor é a força natural da vida. Então, quando a gente sai dele, quando a gente não está vibrando nele, estamos adoecidos, mas nenhuma enfermidade vai durar para sempre, né? Em algum momento as coisas vão se resolver. Deus tem caminhos pelos quais o mundo não tem portas, saídas, estradas. Então, tudo no tempo de Deus, tudo no momento de Deus vai se resolver, mas aqui a gente tem que ir fazendo a nossa parte da forma que nos cabe, considerando, né, as nossas limitações. E no que toca ao perdão, é isso, é você se colocar como uma pessoa que quer perdoar, que quer tirar do seu coração, da sua alma, do seu ser, né, a mágoa, o ressentimento, a dor, né, se colocar como pessoa que quer se trabalhar para poder crescer, né, sair dessa vibração que é muito ruim. A mágoa, carregar dor, carregar ressentimento é uma coisa triste, triste no nível profundo e muito pesado para a alma. Eu falo no lugar de pessoa, né, que já carregou muita mágoa e que ainda tem, né, as suas mágoas no momento, mas que está trabalhando. Se você ainda está aí nesse movimento, eu gostaria de dizer para você que é possível sim perdoar, desde que você queira, desde que você tenha esse desejo de mover-se em direção a isso, e eu espero que você consiga. Eu espero que alguma coisa aconteça dentro de você e alguma chave vire e que esse desejo seja uma grande força para te mover em direção ao perdão, seja lá pelo que foi, seja lá em relação a quem quer que seja, que você consiga se movimentar para isso.